Meus amigos, nessa semana a gente vamos ter uma conversa especial hoje. Estou aqui com o Jean-Jacques Korlianski, que é um conhecedor, trabalha no Partido Socialista francês há muito tempo e é um conhecedor profundo do movimento sindical, da história da França e do movimento sindical e trabalhista francês. Ninguém melhor do que ele para nos esclarecer sobre o que está acontecendo na França agora. A França, como vocês sabem, está há quase um mês com uma greve extremamente com ampla repercussão. Ninguém consegue andar para lugar nenhum na França. O país está parado em grande medida. Nós vamos hoje então saber o que é que está por trás disso, tanto da capacidade de mobilização dos sindicatos franceses, que é praticamente única no mundo, quanto quais são as razões que levaram os sindicatos a tomar essa briga, fazer essa queda de braço com o governo francês. Jean-Jacques, é uma honra tê-lo aqui, e eu acho que a primeira questão é o que está por trás dessa paralisação geral na França hoje em dia? Primeiro quero precisar que agora sou funcionário de uma fundação que se chama Fundação Jean Jaurès, que é da família socialista, mas que não é o Partido Socialista. Me perdoe. Não posso comprometer o Partido Socialista nestas conversas. Claro. O que está passando em muitas partes do mundo, a pressão do sistema neoliberal exige cambio, mudanças em um sistema de proteção social. Então, estamos em França em uma etapa de lo que chamam, desde a élite do governo, a reforma. Isso quer dizer o recorte da proteção social e das pensões. Isso explica o descontento da gente, do sindicato, não explica a dureza do movimento, mas explica por que há crises. O motivo da crise é este. Por exemplo, a reforma que propõe o governo não se vai tomar em conta os últimos anos de trabalho, onde uno está ganhando mais, senão toda a carreira. Então, por exemplo, para os universitários, os professores, isso tendria como consequência uma pensão reduzida de 25%. É um exemplo entre muitos de o que tem dentro dessa reforma e o porquê a gente está rechaçando a reforma. Eu acho que a questão mais importante aí, no fundo, como você pôs muito bem, quer dizer, isso é um projeto, obviamente, dos grandes fundos de investimento, dos grandes bancos, né? Isso é um projeto do capitalismo financeiro internacional, né? Em todos os países, né? Que é se apropriar, né? Da capacidade de poupança, dos juros, como já havia feito com a dívida pública, e agora também, inclusive com as aposentadorias, né? Para que esse dinheiro vai para um mínimo de gente, né? No fundo, que vive do rentismo. Para compreender, há um contexto particular, contexto francês, mas também um contexto europeu. Eu diria que a integração europeia, a diferença da imagem que tem na América Latina da integração, que sempre se planteia como uma coisa positiva. A integração europeia eu diria que se poderia chamar o consenso de Bruxelas, em referência ao consenso de Washington. Um consenso suavizado. Para tomar um exemplo que não é exatamente o problema de hoje, que toca o problema de hoje. Por que os operários do sistema funcionário, do sistema de transporte público de trens, está em punta neste movimento? Porque Bruxelas, com as regras neoliberais que impõem a toda a Europa em matéria comercial, econômica, financeira, monetária, considera que França como tal não existe mais, há um mercado mais amplo e que não se pode entender a existência de monopólio, o que chama monopólio e não serviço público, lo define como monopólio do serviço de transporte. El presidente actual Macron ya empezó a atacar el sistema fomentando lo que no existía en la Francia, un sistema de transporte de pasajeros por buses, ómnibuses, para crear una competencia y presionar a sociedad pública,
que necessitava dinheiro, inversão, ele fez o contrário, pressionando-la desde o exterior. O que está fazendo Bruxelas agora é dizendo o mercado francês de trens tem que abrir-se à competência, à sociedade. Não pedimos a privatização, é um sistema perverso, não pedimos a privatização da Deutsche Bank da Alemanha, não pedimos a privatização da SNCF em França, sino que todos competem em todo o espaço, criando uma situação tal que, de hecho, se vai reduzir a qualidade y los servicios que daban estas empresas. Eso entonces no pasa para privatización, pero creando um espaço de competência. Claro. É bom informar para o público brasileiro que você está falando aqui da companhia ferroviária francesa, a SN, né, que está inclusive sendo a mais importante, eventualmente o sindicato mais importante nessa greve. Não tem nenhum trem funcionando e os europeus usam muito os trens, e isso está pressionando muito o governo em que você está dizendo que, por exemplo, a exigência não é privatizar a companhia, mas é abrir a competição de alguma maneira que que vai precarizar o serviço e que vai forçar a privatização depois, né? A direção da empresa vai cambiar seu modelo de direção, passando de um modelo de serviço público a um modelo, apesar de capital público, de empresa privada. Claro, incrível. Incrível. A gente está passando por mudanças muito... Mas eu acho que uma questão muito importante, especialmente para o público brasileiro, é compreender por que na França, nesse caso, mas também em quase todos os casos, não é isso? Você tem uma organização sindical ainda muito forte e uma pressão dos trabalhadores ainda também muito forte, né? Por exemplo, se você compara com o Brasil, isso é uma diferença muito grande. É claro que não é a mesma coisa do que aconteceu com o Chile, que também no caso semelhante, né? Que também está protestando contra essa mudança nas regras de aposentadoria, né? Como é que você veria as razões dessa diferença? Vem da história e da política e social do país. O movimento sindical na França, nos anos 1906, a cidade de Amiens decidiu que tinha que manter sua independência em um espírito anarco-sindicalista, não ter laços com partidos políticos. Isso quer dizer que não houve um sindicato do Partido Comunista, como não houve um sindicato afiliado ao Partido Socialista, como na social-democracia europeia. Isso é um caso, isso é algo singular no caso francês, né? Ou seja, os sindicatos, né, para quem... Quer dizer, Jean-Jacques está falando o seu melhor portunhol, não é isso, Jean-Jacques? Mas para quem não entendeu, tem muita gente no Brasil que tem dificuldade de entender o espanhol, é que a grande diferença do sindicalismo francês é que ela não está, como nos outros países europeus, ligada a partido político, né? Nem comunista, nem o partido socialista. Ele manteve-se autônomo, né? O movimento sindical francês manteve-se autônomo, né? Então, e você acha que isso é que faz a força dele, né? Então, há uma tradição reivindicativa muito forte, e a diferença dos partidos social-demócratas, não há uma cultura de diálogo prévio ao conflito. Como na Alemanha, por exemplo. Como na Alemanha, Suécia, na Áustria, então se vai diretamente ao conflito. Entendi. O conflito é onde o sindicato se enfrenta ao Estado. E então os partidos se definem depois. Se definem fazendo propostas no parlamento de lei, não sei o quê, mediando, mas depois. Então isso é uma... ¿Por que essa tradição anarco-sindicalista? Bom, é uma herência da Revolução Francesa e da revolução que seguiram, que fortaleceram essa cultura de sair na rua para exigir cambio, mudanças. Então, a Revolução de 1789, 1830, 1848, a Comuna de 71, 1871, Frente Popular em 1936, Movimento de 1968, a Grande Greve de 1995, de 6 semanas, é uma tradição histórica grande. E como, por outra parte, se dentro da Constituição francesa
Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, se inclui uma declaração que define a França como uma democracia social. Houve outra Constituição em 1958 que não tocou essa declaração de princípio e a integrou como preâmbulo da Constituição de 58. Então, a gente tem essa cultura que se não sai na rua, nada vai acontecer. É uma coisa contraditória. Pouca afiliação nos partidos políticos, pouca afiliação sindical, muita gente na rua quando há um problema que toca o cotidiano da gente. Claro. Segundo eu aprendi também, essa tradição ela é inclusive anterior à Revolução Francesa. Os franceses sempre saíam à rua e queimavam as casas sempre que faltava pão, por causa do trigo, não é isso? E baixava-se o preço do trigo, que foi inclusive o grande tema lá da Revolução Francesa também, né? Mas aí depois você vai aprendendo como você vai utilizar isso melhor. A Revolução Francesa, o princípio é muito interessante, é que a institucionalidade, então a monarquia estava endeudada, não sabia como sair da crise, e então, contraditório com um princípio de poder absoluto, pediu o aviso da gente, e em cada parroquia, o cura, que sabia escrever, o padre, fizeram a gente um caderno de queixas, o que não funcionava, o que queria em todo o país. Essa experiência muito interessante. Foi fundadora. Foi fundadora de algo, não se perdeu na memória coletiva. E agora é o resultado de a tal ponto você estava falando do Partido Socialista, quando conheceu na primeira crise, porque agora está em crise outra vez, nos anos 90, para renascer, se se pode chamá-lo dessa forma, decidiu fazer, pedindo a gente fazer quaderno de queixa na rua com militantes socialistas. Interessante. E se hizo todo um movimento que funcionou bastante bem e que acabou em Lyon em uma sala quadrada onde não havia presidência e então onde havia um turno em cada ponto para apresentar seu quaderno. É uma forma de democracia direta, né? Uma tentativa de democracia direta, né? Em que as pessoas, sem a representação, podem agir como indivíduos. Houve isso também, com assembleias gerais, nas universidades, nas empresas, com a gente que vinha falar, propondo coisas. Na grande greve de 95, o movimento foi canalizado ao final para o sindicato, para o princípio não. Se auto-organizaram o grevista em coordenadoras. Houve uma coordenadora de enfermeira, uma coordenadora de motorista de trens, coordenadoras que se criaram em lugar de greve. Muito então, interessante. É uma cultura, não pode dizer que se aprende, mas se transmite. Se transmite e o sindicato, que foi muito golpeado por o governo Macron, com os partidos políticos, agora tienen un discurso duro, precisamente porque son débiles y porque Macron quiso debilitarles más. Quis acabar com os sindicatos, basicamente. Não dialogou com eles durante um ano, considerando tem uma cultura empresarial, empresa. Que é como tem no Brasil, como foi exatamente no Brasil, como fez o governo Temer. Então, isso é um pouco a filosofia de Fukuyama. Se acabou a história, estamos no mundo liberal, necessitamos gente que sabe, nada mais. Não importa direita, esquerda. E esse é o discurso do presidente que está pagando caro, porque lo pagou o ano passado com outro movimento auto-organizado, los chalecos amarillos en el interior, y lo está pagando agora com o sindicato. Ele está se referindo ao movimento do Gilets Jaunes, né, que é o dos casacos amarelos, né, que também tiveram uma ação muito forte esse ano também. No ano passado já, mas esse ano mais uma vez. Como é a última pergunta? Jean-Jacques, como é que você vê então essa situação? Por que, por exemplo, no país como o Brasil, quando não acontece nada, né?
Não aconteceu nada, pelo menos, não existe essa tradição, né? De algum modo. Mas num país como o Chile, quer dizer, a gente viu uma extraordinária revolta popular pelos mesmos motivos, ou seja, também trata-se de uma reforma, né? Da Previdência, da aposentadoria e tudo. Como é que você vê esses três casos aí, França, Brasil e Chile? O movimento social se inscreve num contexto histórico, não é porque se pressiona da mesma maneira a gente no mundo inteiro que isso vai ter a mesma consequência em cada um dos países. Claro. Você está falando de Chile. Chile, efectivamente, tem um movimento que se parece ao do ano passado na França, que corresponde a uma reivindicação das novas gerações que não aceitam a democracia neoliberal que herederam do sistema da ditadura de Pinochet. Claro. Os partidos que foram vítimas das ditaduras negociaram uma transição, então se pediram liberdade de voto, liberdade de opinião, as liberdades fundamentais, pero nada em matéria social. Mantiveram o sistema, um país em onde não existem serviços públicos, tudo se paga. Claro. Então, as novas gerações que nasceram depois da ditadura não têm este peso de haver vivido dentro de um país com ditadura. E agora saíram na rua porque, por exemplo, os estudantes têm que endeudar-se de 10 mil a 25 mil dólares e o sueldo médio em Chile é de 550 dólares. Como uma família pode pagar 20 mil dólares? Então, uma indignação. E então saíram na rua contestando este sistema, mas contestando também os partidos democráticos que foram espectadores, que agora estão tentando recuperar, negociando uma Constituição. Então, Brasil, não sou brasileiro, não sei, mas o Brasil não tive uma experiência traumática, negativa e positiva, como Chile ou como França. Sequer sua independência foi uma independência com um acordo dentro da élite. Padre e filho que se intercambiam Portugal e Brasil, não sei. E todo o país funcionou dessa maneira. E o movimento de trabalhadores no Brasil sempre foi muito reprimido, historicamente, fora o caso o tamanho do país também cria cultura de trabalho distintas, regiões mais agrícolas, outras industriais. Não houve uma experiência coletiva que permite entender o que está passando na França atualmente. E Chile é um país mais pequeno também, mas a experiência de Pinochet foi muito dura para todos, como o peso da Constituição heredada de Pinochet. Lo de Brasil, para mí tiene estas explicaciones de una historia social y política distinta desde la independencia hasta ahora. Siquiera la experiencia, la dictadura fue algo distinta, no fue exactamente tan dura como, a pesar de que hubo crímenes y todo, pero no fue tan neoliberal tampoco que en Chile. Entonces la situación de Brasil siempre fue entre dos aguas que no permiten dividir y construir una contracultura de algo que tiene un poco de, no sé, de cada uno. ¿No? Eso habría que profundizar, son un poco cosas así. Pero la imagen que es muy difícil tener también una opinión colectiva en un país tan grande. ¿Cómo construir una cultura colectiva en un país de 4.500 kilómetros cuadrados, de norte a sur, este a oeste? Eso pasa por un acceso a medio de comunicación, que es un elemento que pesa fortemente. E que é muito controlado no Brasil, né? Os meios de comunicação sempre foram manipulados pelo dinheiro. Apesar de todo, na França, mais acesso. Você tem televisão pública e tudo. Sim, e o país é mais pequeno, então a gente pode comunicar-se mais facilmente, fisicamente, eu digo, não, sem necessidade
de passar por um meio ou por internet. Não sei, a gente pode comunicar-se diretamente. O movimento do ano passado foi um movimento de rotundas. A gente se juntou nas rotundas e... Nas esquinas, é isso? Nas esquinas? No campo, não sei. No campo, né? Sim. E nas grandes cidades, agora, com os sindicatos, há momentos, por exemplo, em Paris, as manifestações sempre estão seguindo o mesmo trajeto. A gente não necessita receber informações, sabe? Que empieza na Praça da República, símbolo da República, depois se vai à Praça da Bastilha. Como todos os movimentos desde 200 anos atrás, né? Sim, um recorrido da história do país. A Bastilha, símbolo da Revolução Francesa, e se acaba Praça de la Nación, que é a Terceira República. É todo um recorrido simbólico. Histórico que passa de avô para filho e neto. Todo sindicalista, todo sabe disso, aprende disso. E está participando finalmente sem ter consciência disso, é um ritual construtivo. Se reanima este ritual quando se participa deste caminho. Eu lhe agradeço muito pela entrevista e temos aqui, pessoal, tivemos aqui a oportunidade de ouvir um conhecedor no assunto. Jean-Jacques é francês e usou aqui o seu melhor portunhol para nos aproximar de compreender um pouquinho a singularidade, né? Do movimento sindicalista e trabalhista francês e por que as paralisações, no fundo, a luta social e a luta de classes na França nos últimos séculos sempre atinge um patamar muito mais radical e de luta do que em todos os outros países. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.